Oi pessoal, muito prazer, eu sou a Milena da KRX Brasil e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Green Sea Appeal para vocês, tá bom? Bom, o Green Sea Appeal, ele é um protocolo inovador e altamente eficaz que combina ingredientes naturais marinhos com tecnologia avançada, tá? Trata-se de um peeling mecânico indicado para tratamento de cicatriz de acne, poros dilatados, hiperpigmentações, sinais de envelhecimento, uniformização, tom de pele, entre outros. Seu principal diferencial é a associação entre ativos naturais e a alta tecnologia. Proporcionando resultados visíveis já na primeira sessão, e além disso, ele pode ser usado em todos os tipos de pele, tá? Inclusive nas mais sensíveis e até mesmo naquelas que possuem melasma e até rosácea. O Green Sea Appeal, ele é composto por duas ampolas, a ampola do pó e a ampola do ativador. A ampola do pó possui o extrato de Durvileia, tá? Que seus benefícios são anti-rugas, uniformização do tom da pele, rejuvenescimento e ação anti-acne. A esponja maria hidrolisada, ela possui espículas, então quando a gente for fazer a aplicação na pele do paciente, ele vai sentir microagulhinhas, micro caquinhos de vidro, areinha, né? Essa vai ser a sensação que vai estar perfurando aquela pele. Isso é responsável pela esponja maria hidrolisada, tá? Devido às suas espículas. Os seus benefícios devido a microperfurações que ela vai causar, aumentar a circulação e estimular o colágeno daquela pele. Tá? Então, tem ação anti-rugas, anti-acne e causa aquela esfoliação de forma suave. E o extrato de algas, que também tem no pó, né? Na ampola do pó, que possui benefícios como o anti-envelhecimento, a proteção UV e o estímulo imunológico, já que vai fazer o fortalecimento daquela pele, né? Daquela barreira cutânea para sua recuperação. Já a ampola do ativador possui, né, dois ativos, sendo o hialuronato de sódio, tá, que tem a hidratação, ação anti-rugas e firmeza, né, daquela pele, e a lantoína, que tem como benefício a cicatrização e o tratamento de queimaduras solares e a esfoliação. No Green Sea Appeal, a gente vai fazer a combinação dessas duas ampolas, né, do pó e do ativador, e eles vão ser primordiais para que tenha todo esse efeito na pele do paciente. O kit do Green Sea Appeal, ele é composto por 5 produtos, além do pó e o ativador, tá? E a gente sempre recomenda para garantir a máxima eficácia e segurança do tratamento, tá? Todos são medidos pela KRX. Então, temos o Pré-Peel Cleanser, que seria o gel ou sabonete de limpeza profunda. Então, ele vai promover a higienização daquela pele, eliminando toda a oleosidade e resíduos que possam interferir quando for aplicado o peeling. O Pré-Peel Toner, que seria um tônico utilizado para a regulação do pH dessa pele quando for aplicado o Green Sea Appeal. Depois do tônico para a regulação do pH, a gente vai fazer a aplicação do Green Sea Appeal. Depois disso, entra com Post-Peel Toner, que seria o tônico pós-peeling, tá? Ele vai neutralizar novamente aquele pH que durante a ação do Green Sea Appeal, ele foi sendo alterado. Então, a gente vai restaurar aquele pH. Depois disso, vamos usar o Repair Cream, né? Que ele é um sachêzinho, um creme reparador cicatrizante e calmante, que vai ajudar muito no pós-peeling, tá? E na recuperação daquela barreira cutânea. E a máscara de biocelulose. Ela é uma máscara extraída do coco, que hidrata intensamente aquela pele e acelera sua regeneração. Além de ter uma ação calmante, né? Por ela ser geladinha, então, pós-aplicação, é essencial que a gente coloque ela para ter aquele choque térmico, né? Já que a pele vai estar um pouco quente devido ao peeling. Os benefícios do Green Sea Appeal. Então, faz a esfoliação de células mortas, tá? Melhora no ciclo de renovação da pele, já que vamos fazer toda a descamação, né? Estimula a produção de colágeno, elastina e fibroblastos, que melhora a estrutura da pele, deixando ela mais firme e radiante, com um aspecto mais jovem. Remove o excesso de sebo e limpa os poros, tá? O que ajuda muito na questão da prevenção de acne e em questões de oleosidade excessiva, uniformiza o tom de pele e retarda o processo de envelhecimento. E após tudo isso, óbvio que vem o combo de uma pele mais saudável, né? Devido a toda essa renovação celular, aquela pele mais viçosa e mais bonita. As indicações para o Green Sea Appeal. Como a gente já tinha falado no começo, o Green Sea Appeal ele pode ser indicado para todos os fototipos de pele, tá? Pode ser indicado também para uniformização do tom de pele, poros dilatados, flacidez, desde que seja de forma leve, cicatrizes de acne, hiperpigmentação, manchas, linhas finas, tá bom? Sinais de envelhecimento, melasma e até mesmo a rosácea, tá? E os protocolos. O Green Sea Appeal, ele possui 3 protocolos. O leve, o médio e o profundo. Aqui a gente tem algumas indicações do quando usar, o que é muito bom, né, pra gente ter pelo menos uma guia para quando for utilizar. Então, lá o paciente tem hiperpigmentação, melasma, acne ativa, quer melhorar a questão da região do colo, do pescoço, a rosácea, né, e melhorar os poros. Então, a gente utiliza o peeling leve, tá? Já pro peeling médio, quando o cliente tiver aquelas rugas e linhas, tá bom? Linhas finas,
Flacidez, uma pele mais espessa, mais áspera, uma pele mais grossa, tá? Cicatrizes profundas de acne, hiperpigmentações e quiser aplicar na região de mão e costas. E o peeling profundo também pode ser usado para rugas e linhas finas, tá bom? Flacidez, uma pele mais espessa, grossa, né? Cicatrizes profundas de acne, hiperpigmentação e também na região de mão e costas. Como você vê quando diferenciar? Bom, quando for aquela pele que tem muita cicatriz de acne, por exemplo, na região do rosto, muita cicatriz de acne, uma pele bem grossa, a gente pode entrar com peeling profundo. Tem algumas cicatrizes, né, de acne, mas não tem quando você toca não é uma pele muito grossa, então a gente pode entrar com peeling médio. São essas observações que o profissional deve fazer. Se for uma pele bem grossa, que já foi muito machucada, né, então a gente pode entrar sim com peeling profundo, mas se for algo mais leve, mais tranquilo, a gente pode também entrar com peeling médio, tá? Aqui a gente tem o passo a passo do protocolo. Vamos começar pelo peeling leve. Então, o primeiro passo, a gente vai usar o pré-peel cleanser, né, para limpar completamente a pele. Em seguida, a gente vai usar o tônico pré-peeling para equilibrar aquele pH, como a gente já tinha comentado. Aí, vamos fazer a mistura do Greasy Peel. Então, a proporção é de 1 para 1. Então, uma ampola de pó para uma ampola de ativador, tá? Vamos massagear a região. Essa parte é muito importante, tá? Então, assim que a gente aplicar na pele, a gente vai massagear de forma leve, já que estamos falando do protocolo leve. Então, de forma bem leve, a gente vai massagear com movimentos circulares. Então, vamos fazer esses movimentos por aproximadamente 2 a 3 minutos e vamos finalizar pressionando a pele. Então, vamos fazer a aplicação dessa misturinha do ampola do pó com a ampola do ativador. Vamos massagear levemente em movimentos circulares, né, por 2 a 3 minutos e vamos finalizar pressionando essa pele para que as espículas penetrem nessa pele, tá? Vamos deixar depois por 15 minutos. Então, depois que a gente finalizou pressionando essa pele, vamos deixar por 15 minutos, tá bom? Depois, passou os 15 minutos, a gente vai umedecer, né, com água, uma gaze ou até mesmo algodão, tá bom? Pode ser recomendado algodão também devido às espículas, né, do ampola do pó. Então, a gente pode usar para ter menos atrito, então pode ser o algodão. A gente vai aplicar em toda a região para voltar a umedecer. Ele vai secar como se fosse uma argila, digamos assim. E a gente vai umedecer essa região porque vamos ter que massagear novamente, né, por 1 minuto essa pele. Então, ele vai secar, né, durante esse tempo de descanso de 15 minutos. E a gente precisa umedecer ele para que ele fique mais molinho, né, na sua pele. Essa vai ser a sensação, para que a gente consiga, né, massagear por mais 1 minuto. Depois, a gente vai retirar todo o produto do rosto com uma gaze ou algodão, né? Reforçando o uso do algodão para evitar tanto atrito quanto a gaze, tá? De forma úmida. Não aplica diretamente no rosto, tá bom? Primeiro aplica no algodão, depois a gente vai retirando. A gente vai aplicar o Post-Peel Toner, né? Que seria o tônico, para voltar a reequilibrar aquele pH, tá bom? Vai aplicar a máscara, né? Aquela máscara de biocelulose. Então, a gente vai pôr na pele, vai causar aquela sensação de geladinho, né? Vai dar uma camada nessa pele. Retirou a máscara, a gente entra com um creme reparador, tá bom? O Repair Cream, que vem num sachêzinho. E por fim, a gente aplica o protetor solar. Deixa secar um pouquinho, né? O Repair Cream. E a gente entra com o protetor solar. Lembrando que o protetor solar é imprescindível que seja o FPS maior que 50, tá bom? O peeling médio, qual a diferenciação, né? Aqui a gente pode usar o anestésico. Então, vamos fazer a higienização com o pré-peel cleanser, vamos usar o tônico para equilibrar o pH da pele e vamos, caso necessário, utilizar o anestésico, tá bom? Então, vamos cobrir com plástico a região, vamos deixar agir de 5 a 10 minutos, tá bom? Dependendo do quão forte é o anestésico, mas não vamos retirar, tá? Então, depois a gente vai fazer a misturinha ali, 1 por 1, uma ampola do pó com uma ampola do ativador, vai aplicar na pele e vai fazer de forma leve em movimentos circulares, tá? A força, né, a intensidade aqui dos movimentos circulares ainda é leve e é por até 3 minutos. Então, até 3 minutos, no peeling leve de 2 a 3, no peeling médio 3 minutos, tá bom? Vamos finalizar pressionando aquela pele. Deixamos agir por 15 minutos também. Vamos umedecer a gaze ou algodão, retirar, né, aplicar toda a pele, massagear por mais 1 minuto e depois retirar dessa pele, tá? Depois que a gente vai retirar com algodão ou com a gaze, a gente aplica o Post-Peel Toner para equilibrar aquele pH novamente, aplica a máscara de biocelulose, aplica o Repair Cream e, por fim, o protetor solar. Já o peeling profundo. O início, mesma coisa do peeling médio, então vamos fazer a higienização do pré-peel cleanser, usamos o tônico e se for usar, né, caso for usar o anestésico, cobre com plástico a região, deixa agir de 5 a 10 minutos, faz a misturinha do Greasy Peel, uma ampola de pó para uma ampola de ativador, massageia a região com o produto com força leve em movimentos circulares, só que nessa parte nós vamos ficar de 3 a 5 minutos fazendo essa massagem circular, tá? E a gente vai finalizar pressionando a pele. Aqui tem uma diferença também
que é deixar agir por 20 minutos e não 15, tá? Umedece com água a gaze ou algodão, vai aplicar em toda a região, né? E vai massagear por 3 minutos também. Então, o peeling profundo, ele é profundo mesmo, tá? Então, você vai ficar mais tempo trabalhando nessa pele. Depois vai retirar todo o produto com gaze ou algodão. Lembrando que sempre recomendo algodão para, né, evitar um atrito maior com a gaze. Aplica o pós-peel toner em toda a região para equilibrar o pH. Aplica máscara de biocelulose, creme reparador e protetor solar, tá bom? Lembrando que é importante a gente verificar de forma profissional, né, qual dos 3 protocolos vai ser usado na pele do seu paciente e que o peeling profundo você tem que tomar muito cuidado, principalmente se o seu paciente ele é propenso a hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? Porque a ação dele na pele vai ser muito maior. Então, tem que tomar esse cuidado. Caso ele tenha essa hiperpigmentação pós-inflamatória, a gente não recomenda, ou ele deve cuidar muito bem dessa pele no pós-procedimento para não ter complicações. Informações importantes. No pós-procedimento, a gente recomenda não lavar a pele por 24 horas. Caso haja coceira, né, evitar coçar a região e aplicar o Repair Cream. O que a gente, na maioria das vezes, indica, né, para os nossos clientes? Sempre que for, né, no pós ali, entregar pelo menos de 2 a 3 sachês do Repair Cream, né? Numa caixinha vem 100 sachês. Então, a gente sempre recomenda entregar pelo menos ali de 2 a 3 sachês para o seu paciente, para ele cuidar em casa também, né? Fazer essa hidratação. Porque aqui, como a gente pode ver no última questão do pós-procedimento, manter a pele sempre hidratada. Isso é primordial, né? Que também evita coçar, já que ela vai estar ali hidratada, essa região. Evitar ácidos, né, esfoliantes por 7 dias. Não fazer sauna, natação e suar excessivamente por 7 dias também. E, quando ocorrer a descamação, não puxar a pele, né? Dessa pele que tá aí renovando. Deixá-la quietinha. Os efeitos esperados. Então, entre o primeiro e o segundo dia, a vermelhidão e a sensação de areia ou agulhinhas, né, na sua pele. Então, você vai sentir, então, quando o paciente encostar assim, vai sentir aquela pele que tem alguma coisinha ali, tá bom? É super normal. Entre os dias 3 ao 5, a pele pode começar a descamar, tá? E dos dias 6 a 7, a vermelhidão ali, uma sensação de pele crua, que a gente fala, mas seria uma pele renovada, uma pele limpa, né? E a partir do 7º dia, uma pele renovada, tá? Caso o seu cliente tenha alguma outra reação ou qualquer coisa do tipo, sempre oriente ele a te informar, tá bom? Caso qualquer desconforto inesperado que não esteja descrito, tá? Informações adicionais. Sessões e intervalos. A descamação, né, dependendo do paciente, pode começar do 2º ou até mesmo no 4º dia, tá? É completamente normal. Um intervalo de sessões. A gente indica, né, respeitar um prazo de 7, no mínimo, até 15 dias, dependendo como a pele e a recuperação do paciente está. Então, até 15 dias ali para fazer uma nova sessão. E se for necessário outra sessão após a 4ª sessão, é necessário esperar 60 dias para fazer a 5ª sessão. Então, a gente sempre fala assim, vamos passar um protocolo, né, com 3 sessões, tá? Então, a gente faz a primeira sessão, espera 15 dias, de 7 a 15 dias, faz a segunda, espera de 7 a 15 dias, faz a terceira, espera de 7 a 15 dias, caso necessário, faz a 4ª, e após isso, espera 60 dias para começar a fazer a 5ª sessão, tá? Então, isso é muito importante. Mas, entre as sessões, é sempre que a gente indica ali para montar um protocolo legal para o seu cliente. Contraindicações. Bom, alergia aos ativos do produto, tá? E principalmente alergia a frutos do mar e crustáceos. Não pode realizar, tá bom? Pessoas que já tiveram ou têm câncer de pele, doenças autoimunes, doenças fúngicas de pele e diabetes descontroladas também não podem fazer. Grávidas ou lactantes. Quem tem queimaduras ativas, lacerações ou feridas abertas, não pode, tá bom? Quem tem hiperpigmentação pós-inflamatória, né, que a gente tinha comentado lá no peeling profundo, propensa e ativa, não é recomendado fazer devido, né, que vai inflamar essa pele, vai fazer essa renovação, então evitar. Quem tem dermatoses inflamatórias, né, que seria a psoríase, dermatite atópica, pênfigo, então evitar, tá bom? Quem tá com a pele bronzeada, né, que recentemente teria aquela pele seca, bronzeada, que ainda tá com uma aparência que vai descamar, então bem frágil, a gente não recomenda fazer. Pessoas que fazem uso de esteroides, quem faz uso de ácido retinóico ou glicólico pode fazer, tá bom? Mas deve aguardar no mínimo 5 dias, tá? Só se for algo assim muito em cima da hora, aguarde 5 dias. Mas caso o seu paciente consiga mais, é primordial. Então, de 15 dias antes, 20 dias antes, pelo menos, tá bom? E pessoas que tenham feito ou fazem uso de Roacutan. Então, tem que aguardar o prazo de 6 meses, no mínimo, para poder começar a realizar a sessão, tá?
Idade e recomendação de sessões. Bom, o uso em adolescentes não é recomendado, né, devido à maior proporção de acne e exposição solar, porque precisa ter um cuidado no pós. E a avaliação profissional é essencial para definir a quantidade de sessões, igual eu comentei aqui com vocês, né? 3 sessões é o que a gente sempre fala, assim, que é uma quantidade boa, uma quantidade ok, mas se viu, fez 3 sessões, precisa de mais uma? Não tem problema. Vai da sua avaliação como profissional, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de como fica, né, durante esse processo. Então, a gente pode ver que nessa primeira foto, no dia 2 ainda não começou a descamar, no dia 3, dia 4, né, houve ali aquela descamação, no dia 5 aquela pele já tá renovada. Então, é exatamente o que a gente descreveu, né, naquele passo a passo do que normalmente é para acontecer durante esses 7 dias, né? E é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Aqui tá o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, o nosso site, tá bom? O que eu puder ajudar vocês, estou à disposição. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até logo!